TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Direito desta semana que começa agora na programação da TV Fortaleza. É um prazer receber você, principalmente porque hoje a gente vai fazer algo diferente aqui. Hoje a gente vai falar sobre história. Afinal de contas, a gente se aproxima desse feriado do dia 15 de novembro que tem uma grande importância para o nosso país. É o feriado da Proclamação da República. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho na história e conhecer tudo sobre esse momento importante. Por conta, a gente recebe hoje aqui no programa, mais uma vez, o nosso querido ex-vereador de Fortaleza, também historiador e professor, Evaldo Lima. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bom bate-papo. E hoje, história! Na verdade, é uma alegria muito grande, Isabel Karine, participar do Direito, participar dessa programação que faz parte da construção da cidadania. A nossa casa, a nossa voz, a voz da TV Fortaleza. É uma alegria muito grande participar desse momento tão importante que é a reflexão sobre a República em nosso país. É verdade. E se é direito da gente também saber e conhecer. Evaldo, essa data, né, qual é a representatividade dela que ela tem para o nosso país? Eu acredito que é uma efeméride muito importante, é um acontecimento muito importante, porque diz respeito à construção da cidadania. A República, ela permanece em construção. Essa ideia republicana esteve nos sonhos dos conspiradores da Conjuração Mineira de 1789, de 1792, da Revolução Pernambucana de 1817. Aqui, Karine, no Ceará, a primeira experiência republicana da história do Brasil aconteceu aqui no Ceará, na Vila do Crato, através da Dona Bárbara de Alencar, a heroína rebelde da revolta de 1817. Na verdade, é a construção da cidadania, é compreender que república significa isso, res é coisa pública, é coisa do povo, é a consolidação da tradição democrática, da participação popular, da cidadania, é a construção daquilo que que nos inspira, da afirmação dos nossos direitos. Então, como é que tudo isso começou lá atrás? Vamos lá. Não começou definitivamente naquele 15 de novembro. Sim, com certeza. Ali só é o ponto, né, que marca uma luta que já vinha de muito tempo. E o que é interessante, Karine, aquele 15 de novembro, a primeira caracterização é que foi um golpe de Estado, né? Sim. Aquilo que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 foi um golpe de Estado. Às 6 horas da manhã, 600 militares sob o comando do Deodoro da Fonseca e do Benjamin Constant, que marcharam até o Largo da Aclimação, né, que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro, e naquele momento eles não tinham bem a percepção do que estava acontecendo. Na cabeça dos soldados era um desfile militar. Para os oficiais mais graduados, tratava-se da deposição do chefe do Conselho de Ministros, do Visconde de Ouro Preto. O próprio Deodoro da Fonseca é muito curioso. O Deodoro da Fonseca, o homem que proclamou a República no Brasil, ele não era um republicano. Deodoro da Fonseca, ele era um monarquista, ele era amigo pessoal do Dom Pedro II. 60 dias antes da proclamação da República, o Deodoro da Fonseca dizia que o brasileiro estava mal acostumado com a ideia republicana, que ruim com a monarquia, pior sem a monarquia. O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do Dom Pedro II. E o Deodoro da Fonseca dizia, devo-lhe favores. E, de fato, ele deveria dever favores ao Dom Pedro II. Então, na verdade, o Aristide Lobo é que dizia, o povo assistiu bestificado. E, de fato, o povo ficou à margem dos acontecimentos do dia 15 de novembro. Um dos mais importantes propagandistas da República, um líder jacobino, Silva Jardim, ele sequer foi comunicado daquilo que estaria acontecendo no dia 15 de novembro de 1889. Quer dizer, foi uma grande articulação do Quintino Bocaiúva, junto com alguns segmentos do Exército, notadamente aqueles que eram adeptos do Tabernáculo do Saber, que era a juventude científica da escola militar, que era inspirado no Benjamin Constant. Mas o próprio Deodoro da Fonseca
ele era um monarquista, ele não tinha a percepção da proclamação da República. Veja que curioso também, aquilo que aconteceu às 6 horas da manhã foi a deposição do Visconde de Ouro Preto, né? Foi a deposição do presidente do Conselho de Ministros. A República mesmo só foi proclamada à tarde e pelo José do Patrocínio. É uma oportunidade também para a gente sair aqui corrigindo algumas imperfeições, algumas incorreções históricas. Quem proclamou a República, na verdade, não foi o Deodoro da Fonseca, foi o José do Patrocínio e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque o Deodoro da Fonseca ele não tinha a percepção da proclamação da República. Mas tem uma história bem curiosa. Vou contar essa historinha aqui. Por favor, até para a gente entender, né? O Deodoro da Fonseca, ele tinha um grande rival. Ele esteve durante muito tempo como comandante militar lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha um rival, inclusive, afetivo. Havia uma disputa política lá no Rio Grande do Sul entre o Júlio de Castilhos e o Gaspar Silveira Martins. O Gaspar Silveira Martins acabou se tornando o amante de uma baronesa que o Deodoro da Fonseca nutria uma grande paixão, meio que platônica, era um inimigo passional do Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, um homem enfermo, um herói militar, um homem de uma família militar, um homem muito querido, muito respeitado, especialmente no Exército. Veja você, o Deodoro da Fonseca, ele lutou na Guerra do Paraguai. 3 irmãos do Deodoro da Fonseca morreram na Guerra do Paraguai. Deodoro da Fonseca de toda uma tradição militar, reconhecido por essa tradição militar, um herói, realmente um herói da pátria, respeitado dentro das Forças Armadas. E o Deodoro da Fonseca esteve lá no Rio Grande do Sul e ele acabou tendo esse entrevero com o Gaspar Silveira Martins. Ele estava doente já no dia 15 de novembro, né, com vários problemas de reumatismo, uma crise de gota, vários problemas de saúde, deitado, acamado, quando ele foi retirado da cama, né, para afastar o Visconde de Ouro Preto. E depois dele fazer isso, ele voltou para sua casa, que ficava aproximadamente 250 metros ali do Largo do Santana, do Campo do Santana, muito próximo. Mas ele voltou para sua cama, ele estava acamado. Aí ele recebeu a visita do Benjamin Constant e do jornalista Quintino Bocaiúva, que passaram a dizer para ele, olha, você sabe quem é que vai assumir a presidência do Conselho de Ministros no lugar do Visconde do Rio Preto? Ele, não sei, doente, né? Não sei. É exatamente o Gaspar Silvério, né? O seu inimigo é ele não. Ponto fraco. Então, diga ao povo que a República está proclamada. Então, por essa questão que envolve uma questão passional, né? A baronesa do triunfo, uma desilusão amorosa do Deodoro, uma notícia falsa, né? Na verdade, uma notícia falsa, não era isso que iria acontecer. Uma fake news da época, isso acabaria levando à proclamação da República. Mas há muitas razões envolvidas, claro. As questões que dizem respeito à questão da perda do apoio dos fazendeiros, uma certa perda da credibilidade junto à Igreja Católica, a questão econômica, há ideologias políticas por trás da proclamação da República. Pronto, era isso que eu ia lhe perguntar em relação à política e sociedade da época. Como é que isso tudo foi recebido aqui no país? Pois é, uma questão interessante, não é? O Deodoro, o Dom Pedro II era uma pessoa benquista pela sociedade, não é? Era uma pessoa, ele tinha uma simpatia das pessoas, mas era uma ideia corrente de que o Brasil não chegaria a um 3º reinado. Nós tivemos o primeiro reinado com o Dom Pedro I, né, da independência do Brasil em 1822 até a sua abdicação em 1831, o nosso Dom Pedro I abdica do trono do Brasil e vai para Portugal, em que ele vai se tornar o Dom Pedro IV. Ele vai falecer lá como Dom Pedro IV, rei de Portugal. Temos o 2º reinado, né, desde o golpe da maioridade até a proclamação da República, mas era a crença corrente da sociedade brasileira é que a gente não teria um 3º reinado. Quem era a herdeira direta do Império era a princesa Isabel. Sim. E a princesa Isabel era casada com o Conde D,
francês, um homem que era muito antipatizado, dono de cortiços, acreditava-se que ele explorava os moradores desses cortiços, um homem antipático, um homem que teve uma missão que não foi das mais honrosas na Guerra do Paraguai, né? muito pelo contrário. Malquisto que só. O Silva Jardim, que era o líder mais radicalizado da Proclamação da República, o Silva Jardim acreditava que o ano ideal da Proclamação da República deveria ser 1889, porque seria o centenário da Revolução Francesa. Sim. E ele acreditava, inclusive, que aqui, a exemplo do que aconteceu lá na Revolução Francesa, quando o Luís XVI morreu guilhotinado, que quem deveria ser executado no Brasil era o Conde D, o marido da princesa Isabel. Acreditava-se que o Conde D é quem de fato governaria o Brasil. Um estrangeiro, antipático, explorador de cortiços, governaria o Brasil. Aí tem várias outras questões. Eu destaco especialmente a questão militar. Né? A questão militar, ela realmente é estratégica, ela é fundamental para compreender os acontecimentos de 1889. A crise militar, não é? O Exército teve um papel extraordinário na Guerra do Paraguai. Mas após a Guerra do Paraguai, os militares se sentiam desprestigiados, com baixos soldos, né, com baixos vencimentos, com muitas dificuldades econômicas. E havia algumas questões que diziam respeito ao fato de que militares não podiam se manifestar politicamente. Aí tem alguns entreveros. Por exemplo, o tenente-coronel Sena Madureira condecorou o Francisco José do Nascimento, o nosso dragão do mar, nosso líder abolicionista dragão do mar, e acabou sendo punido. O Deodoro da Fonseca saiu na defesa do Sena Madureira. Criaram-se vários boatos envolvendo os militares. Boatos, a gente fala muito hoje em fake news. Sim. Na época também se falava em fake news. Dizia-se, isso você viu, foi um dos estopins, um dos pretextos lá para a Proclamação da República, Sim, que o Benjamin Constant e que Deodoro da Fonseca estavam sendo presos pelo imperador, pelo império, pela monarquia. Acreditava-se que a Guarda Negra, que os ex-escravos, que eram muito simpáticos à princesa Isabel e à própria monarquia, iriam atacar quartéis onde houvesse militares simpáticos à causa republicana. Uma série de ideias, de falsas, de boatos que acabaram sendo propagados. Talvez a questão fundamental era o desprestígio do Exército. O Exército que era muito desprestigiado. Na verdade, acreditava-se, Karine, que no Brasil poderia acontecer vários pequenos Napoleões Bonaparte. Uma certa elite aqui no Brasil temia o fortalecimento do Exército e criava-se o contraponto ao Exército a própria Guarda Nacional, né, que era comandada pelos coronéis locais. Então tem uma série de questões. Some-se a isso uma questão que é realmente muito importante. Os cientificistas, a mocidade científica das escolas militares, especialmente a escola militar do Rio de Janeiro, né, do Rio Vermelho, onde se propagavam as ideias positivistas e que tinha um grande mestre que era o Benjamin Constant, que foi o ideólogo da República, que foi aquele que propagou ideias de fato positivistas, que é a base da Proclamação da República. Uma coisa curiosa é que a frase que está ao centro da bandeira nacional, a ordem e progresso, que é uma máxima positivista, né? A gente está falando aqui de direito, que é uma máxima positivista. A máxima é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Aí tiraram o amor e deixaram somente a ordem e o progresso. Mas isso faz parte da ideologia positivista, que foi o grande referencial teórico para a proclamação da República. Veja bem, quando foi proclamada a República, em 1889, a primeira Constituição republicana do país, a Constituição de 1891, que substituiu a Constituição outorgada de 1824, a Constituição de 1891 tem claramente um desenho positivista. Foi a Constituição de 1891 que criou o casamento civil. Até então só existia o casamento religioso. Foi aquela Constituição que separou a Igreja do Estado, que tornou o Estado laico. Até então havia os institutos do padroado e do beneplácito aqui, que subordinavam a Igreja ao Estado. Ela emancipou, separou a Igreja do Estado. Foi essa Constituição que, por exemplo, secularizou os cemitérios.
Até então, quem tinha a administração dos cemitérios era a igreja. Então, essa ideologia positivista estava por trás da proclamação da República, e o grande ideólogo do positivismo foi exatamente o Benjamin Constant, o patrono da República. Até hoje se discute assim, quem é o grande herói da República, se é Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, enfim. Mas o Benjamin Constant tem um papel fundamental. De peso dentro dessa história. Sem dúvida. E antes de a gente concluir esse primeiro bloco, eu queria perguntar para você, até inclusive antes das consequências, né? O que é que essa liberdade, se assim a gente pode denominar o ato, né? No momento foi impactante para o país? O hino da República, o hino que o Deodoro da Fonseca chamou para simbolizar esse novo momento da nossa história, começa exatamente assim, não é? O refrão é exatamente este que você faz referência: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas, na tempestade, vem que ousamos sua voz. Quer dizer, essa ideia da liberdade. A liberdade tem significados diversos para os vários atores que participaram da proclamação da República. A liberdade, por exemplo, que não foi alcançada para muitos negros que receberam a abolição da escravatura, que receberam a abolição que não foi uma dádiva da gentil princesa Isabel, mas foi produto de muita luta, de muito movimento social, mas que não foram efetivamente integrados à sociedade brasileira. Liberdade para a elite dos cafeicultores significava especialmente o modelo de organização do Estado, da federação, não é? Da federação, de uma certa autonomia dos estados, e romper com o centralismo político do modelo do Estado unitário, da monarquia. A liberdade do Silva Jardim, que jamais chegou a se materializar, porque, na verdade, tem uma questão essencial que o historiador José Murilo de Carvalho, que é um monarquista, José Murilo de Carvalho diz que é o pecado original da República. A gente tem um pecado original. Qual é o pecado original da República? É a ausência de participação popular. É o fato de que o povo, de fato, não participou dos acontecimentos daquele 15 de novembro e também não foi integrado àquela sociedade, uma liberdade que, na verdade, não foi plena. Foi a mudança da forma, do sistema de governo, mas não significou a integração, de fato, da sociedade brasileira. Uma liberdade limitada, não é isso? Absurdamente limitada. Absurdamente limitada. Evaldo, eu peço com licença a você, como também a você que acompanha o nosso programa. A gente vai para o nosso intervalo, mas já esse bate-papo continua aqui, a gente falando sobre proclamação da República, porque é direito nosso da gente saber e relembrar. É já. Oi, tô de volta com mais um programa da websérie Câmara e Cidadania. Hoje o tema é Lei Complementar. Bora descomplicar? As leis complementares são proposições para complementação da lei orgânica do município, a lei maior da nossa cidade, sempre de acordo com a Constituição e as leis federais e estaduais. Para a aprovação de uma lei complementar, haverá a necessidade dos votos da maioria absoluta dos vereadores, o que significa a metade mais um total de vereadores da Câmara Municipal. Dependendo do seu tema, pareceres e estudos podem ser agregados ao processo legislativo. E aí, descomplicou? Depois a gente volta explicando outro tema para você. Essa websérie faz parte do compromisso de transparência da Casa do Povo. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Estamos de volta ao programa Direito de hoje, falando sobre história, exatamente sobre a proclamação da República. A gente que vivencia nesse mês de novembro, né, no dia 15, essa data que marca esse momento tão importante. Para isso, a gente convidou e recebe mais uma vez aqui, nesse maravilhoso bate-papo, o nosso ex-querido vereador de Fortaleza, historiador e também professor Evaldo Lima. Continuando o nosso papo, professor Evaldo, eu acho que a gente precisa pontuar agora as consequências desse momento. Como foi daí para frente? Bom, a República proclamada em 1889 foi um momento também de negação do regime anterior, da monarquia, a família real partiu para o exílio 2 dias depois da proclamação da República. No primeiro momento a gente teve a hegemonia ali dos militares e marcado por uma profunda crise política, crise social, inúmeras revoltas, né? O governo do Deodoro da Fonseca, que acabaria renunciando à presidência.
depois a ascensão do Floriano Peixoto e um governo marcado também por um certo autoritarismo, foram debeladas de forma muito sangrenta revoltas que aconteceram naquele período, especialmente a revolta federalista e a revolta da Armada. O terceiro presidente é o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, mas também naquele governo do Prudente de Moraes, uma marca trágica do primeiro presidente civil foi exatamente a revolta que aconteceu nos sertões da Bahia do Antônio Conselheiro, né? Que muitos diziam que era uma forma que o movimento de Canudos tinha um certo viés monarquista, uma incompreensão também do significado e da dimensão de Canudos. E aí a emergência daquela república das oligarquias, né, do café com leite, especialmente após a ascensão do Campos Salles, da política dos governadores, até o Washington Luiz, até a Revolução de 1930. Agora tem uma coisa muito curiosa, Karine, uma questão muito curiosa que é o resgate de determinados heróis. Você pega a personagem Tiradentes, né? Sim. Tiradentes é uma personagem importante da conspiração mineira, da conjuração mineira, e ele passou esse período todo da monarquia esquecido. Ninguém sabe como é que era o rosto do Tiradentes, não é? Quando veio a proclamação da República, a proclamação da República precisava de símbolos, e o Tiradentes foi resgatado. Né? A partir daquele instante, o Tiradentes foi transformado a imagem do Tiradentes. Nenhum de nós sabe como é que era o Tiradentes. Não existem relatos históricos de como é que era fisicamente o Tiradentes. Mas se você olhar para qualquer pessoa, se você perguntar para qualquer pessoa, alguém vai dizer, não, era barbudo, cabeludo. Lembra, inclusive, Cristo. As Essa imagens história de Cristo, né? não é ingênuo isso, não é por acaso. A imagem do Tiradentes, assemelhada a Cristo, na verdade foi uma construção republicana. A imagem do Tiradentes esquartejado é muito parecido com a imagem do Jesus crucificado. Isso. É a imagem do símbolo da pátria. Da mesma forma, a bandeira, o hino, toda essa construção do ideário republicano. E veja bem, eu sou republicano, eu acredito no modelo republicano, eu sou, obviamente, bastante crítico em relação à origem divina de poder real ou de uma natureza da vitaliciedade, da hereditariedade do poder. Eu acredito na causa republicana e acredito na democracia. Mas não era essa a república dos nossos sonhos. Definitivamente a república que nasceu de um golpe militar, que nos seus primórdios foi dominado por velhas oligarquias e com o exercício do poder político muito negado para a imensa maioria da sociedade brasileira, definitivamente não era a república dos nossos sonhos. República é um processo em construção. Verdade. Evaldo, e que outros, né? Já que você pontuou essa questão e a gente trouxe essa lembrança de Tiradentes para dentro dessa história, e eu acho sim que muitos outros personagens que também são importantes e relevantes dentro desse fato não são tão lembrados ou tão ligados quando se faz o resumo da história da República. Quem mais a gente pode pontuar? Que bacana conversar um pouco sobre isso, porque a possibilidade de algumas personagens que foram esquecidos pela história oficial. O teatrólogo Bertold Brecht tem um poema belíssimo que ele vai falando dos heróis, quem são os heróis da nossa gente, e acaba negando às mulheres, aos trabalhadores, aquelas que não tiveram seus registros nos livros de história. Eu vou fazer uma referência a uma personagem que para mim é muito valorosa, que é a Dona Bárbara de Alencar, que é a Dona Bárbara do Crato. A Dona Bárbara, que foi a mãe do Tristão Gonçalves e a mãe do padre José Martiniano de Alencar. O padre José Martiniano de Alencar, por sua vez, é o pai do romancista José de Alencar, né? e toda essa história. Dona Bárbara de Alencar foi a principal liderança da revolta de 1817, de uma experiência republicana no Brasil, que na verdade é muito anterior a 1889. A Dona Bárbara de Alencar esteve por trás da proclamação da República do Crato. Então a República, de certa forma, começou aqui no Ceará, começou lá no Cariri, começou com a Dona Bárbara de Alencar, que também é uma heroína sem rosto. Nenhum de nós sabe como era
o rosto da Dona Bárbara de Alencar, sua própria imagem foi apagada dos livros de história. Aqui na cidade de Fortaleza, na Avenida Heráclito Graça, nas proximidades do ginásio Paulo Sarazate, tem uma estátua da Dona Bárbara de Alencar, mas você olha para a estátua, ela não tem os traços, as feições, o rosto da Dona Bárbara de Alencar. É uma personagem fascinante. Eu tenho um respeito imenso também pela personagem que eu já citei anteriormente, Silva Jardim, José do Patrocínio, que foi o homem quem de fato proclamou a República. Quero lembrar que o Deodoro da Fonseca era monarquista, amigo pessoal do Dom Pedro II, que dizia que devia favores ao Dom Pedro II, que dizia que o Brasil não estava preparado para a República. Foi esse homem monarquista que proclamou a República oficialmente. Mas ele não tinha a percepção daquilo que estava acontecendo de fato. Quem proclamou a República, efetivamente, foi o José do Patrocínio e foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foi o José do Patrocínio, abolicionista, que, por exemplo, chamou o Ceará de a terra da luz, a terra da liberdade. De onde vem o nosso batismo, De onde vem o nosso batismo. As personagens da conspiração mineira, da conjuração baiana, não é? Tem personagens interessantíssimas e que lutaram pela República e que não têm o reconhecimento merecido nos livros de história, na história oficial. Evaldo, a minha pergunta seguinte foi até o início da sua resposta, né? E quando a gente fala dessa questão da proclamação da República e traz ela aqui para o Estado, a gente tem essa referência da Bárbara de Alencar. Mas o que mais essa história, esse envolvimento, né, reflete dentro do nosso Estado com tudo isso? É muito interessante essa questão. Aqui no Ceará, Karine, tinham os republicanos de véspera, que nunca foram republicanos. Quem mais se beneficiou com a proclamação da República aqui no Ceará foi um ex-monarquista também, que está ligado a velhas oligarquias, que em nenhum momento teve nenhuma relação com o ideário republicano, que foi o Antônio Nogueira Pinto Ascioli, que governou, que dominou de forma monolítica, de forma despótica, autoritária e corrupta o Ceará, de 1896 a 1912. Quer dizer, quem é a principal marca da República no Ceará? A construção de uma velha oligarquia dominada pelo Nogueira Ascioli. A gente não pode, ao mesmo tempo, negligenciar a importância de personagens que lutaram pela República, que de fato eram republicanos. Vou te dar um exemplo aqui. O Antônio Salles, o padeiro Antônio Salles, que fundou um movimento extraordinário, literário, cultural, chamado Padaria Espiritual. Lá na Padaria Espiritual, o Antônio Salles era conhecido como Moacir Jurema, né, que escreveu obras interessantes, por exemplo, Aves de Arribação, contando um pouco aqui a nossa... O Antônio Salles foi um republicano, esse também não é muito citado nos livros tradicionais de história. Então, na verdade, República, a coisa pública, o exercício da plenitude da cidadania, de mais educação, de mais dignidade, de direitos elementares. República é um processo em construção e deve ser construído especialmente pelo direito, pela nossa Constituição, pelo respeito às leis. E hoje, Evaldo, quando a gente fala desse momento, né, de tantos anos atrás, o que é que isso reflete na realidade hoje do nosso país? Eu acredito que é esse desafio de construir uma nação soberana, um Estado soberano, um Estado que resgate os milhões que estão na linha da miséria, porque para estes a cidadania é absolutamente incompleta, que a gente possa ter educação pública, gratuita, e educação de qualidade, que possa investir na ciência, na universidade, na academia, que abra possibilidade para as juventudes do nosso país, para que possam redescobrir, inclusive, esse sentimento de patriotismo, de nacionalismo, para que possam perceber que a bandeira nacional, que o hino nacional não pertence a um ou outro grupo político, que pertence a toda a sociedade brasileira, que pertence a todos nós. Então a República é um processo em construção de afirmação da dignidade da cidadania. Eu vou fazer uma pergunta agora, até como uma forma curiosa, porque a gente vive, principalmente depois da pandemia, foi um salto de anos-luz que a gente teve. A gente vive nessa era digital, que a informação futura é a que mais tem importância. E quando a história é a nossa base, né? O senhor como historiador, né, como professor, a gente ainda consegue ver dentro das escolas o ensinar dessa história que é a nossa base
tão importante? Não, o que me deixa muito alegre e o que me deixa com muita esperança é perceber a presença de muitos mestres queridos com o comprometimento com a afirmação da cidadania mesmo e com a história. Inúmeros professores de história que eu tenho muito respeito nas escolas e nas universidades desse país e da nossa cidade, Fortaleza, em especial. E essa questão do apego à verdade, Karine. Você é jornalista, eu sou historiador. Para nós, a verdade é o ponto de partida, do qual a gente não pode se afastar um milímetro sequer a nossa relação com as fontes, né? O historiador, ele precisa necessariamente, quando eu falo do Deodoro da Fonseca e que o Deodoro da Fonseca tinha uma perspectiva monarquista e não era republicano, eu não estou retirando isso, não são vozes da minha cabeça e não estou retirando de nenhum grupo de WhatsApp. Eu estou me baseando em documentos históricos e tudo aquilo que eu venho a falar tem que ser apegado a verdade factual, as fontes históricas, e eu preciso revelar essas fontes. De forma diversa, o jornalismo, ele não precisa, é uma prerrogativa inclusive constitucional, Sim. não precisa revelar suas fontes, mas tem esse comprometimento, esse apego à verdade. Então é esse o nosso grande desafio, é resgatar a verdade em meio a esses labirintos da nossa história, especialmente a história contemporânea, a história do tempo presente. A história do tempo presente, até para que essa história não morra, né, Evaldo? Que a gente não deixe de viver ou de relembrar, que ela se torne sempre, porque tem a sua importância, é a sua essência, é o começo de tudo. Fala um pouquinho agora, né? E o passado não passa. E o passado não passa, é verdade. Eu posso esquecer, mas alguns outros não, estão aqui para me representar. Evaldo, como vai a vida? Um pouquinho longe do parlamento, né? Não está em exercício como vereador, mas logo em seguida esteve dentro de secretarias que são secretarias importantes relacionadas e ligadas dentro de toda essa sua causa e bandeira envolvida. Um livro também recentemente, né? Aí onde tem a sua participação, fala pra gente. Que alegria, Karine, você me permitir fazer essa leitura. Eu estive à frente da Secretaria de Cultura de Fortaleza, depois fui secretário executivo, tenho muito orgulho dos legados e da construção e da importância da cultura de uma cidade que é diversa, que é plural e uma fortaleza de cultura para todos. A gente tem algumas heranças, alguns legados bem bacanas, alguns equipamentos que foram entregues às cidades durante o período em que eu estive à frente da gestão da Secretaria de Cultura. E ultimamente eu acabei me dedicando escrevi um livro agora, lancei recentemente lá no Benfica, lá na Gentilândia. Eu vou fazê-lo agora também na Bienal do Livro, que está acontecendo agora, né? Que está acontecendo essa semana, a Bienal do Livro, uma biografia do Padre Haroldo Coelho. Padre Haroldo, que foi um sacerdote que teve um papel muito importante lá no Pirambu, para muitos foi o sucessor do Padre Hélio no Pirambu, que foi candidato a governador do estado do Ceará em 1986, naquela eleição de 86. O Padre Haroldo Coelho disputou a eleição para o governo com o Tasso Gereissati, que venceu as eleições, e com Adalto Bezerra, que representava ali o poder do regime militar. E o Padre Haroldo, de uma forma quixotesca, foi candidato naquela eleição, que foi secretário de Educação da prefeita Maria Luísa um pouco antes. Maria Luísa Fontinelli foi eleita prefeita de Fortaleza em 1985, foi a primeira mulher eleita prefeita de capital em 1985, e o Padre Haroldo foi o secretário de Educação da Maria Luísa Fontinelli. E foi um amigo muito querido, foi meu professor na UES e foi um amigo muito torcedor do Ferroviário, que nem eu, foi meu companheiro de vale ressaltar, né? Foi meu companheiro de arquibancada. Interessante. O Ferroviário é um time fora de série, porque nesse momento não participa do Campeonato Brasileiro ali da Série A, tal, Fortaleza e Ceará. O Padre Haroldo costumava ir para o PV, para o nosso querido estádio Presidente Vargas, em jogos do Ceará e do Fortaleza, e levava um cartaz: sou ferroviário, mas hoje eu estou torcendo pelo Ceará, ou então estou torcendo pelo Fortaleza, quando jogavam contra um time de outro estado. Uma personagem extraordinária, e que a gente tem a missão de resgatar a memória, a história, o exemplo, a luta e o sonho do Padre Haroldo por mais igualdade, por mais justiça. Então eu escrevi agora, junto com o meu parceiro, professor Nonato, escrevemos uma biografia do Padre Haroldo que a gente está lançando agora na Bienal do Livro. Muito obrigado pela possibilidade de dar essa informação para nossos amigos do É Direito. O prazer é nosso conversar, aprender sempre, receber sempre, né, esse papel
Não tem onde, quando a gente sempre lembra, a gente precisa tratar de história. Para quem que a gente liga? Que honra! Evaldo. E eu queria lhe pedir um favor, né? Eu queria que a gente concluísse, agora que a gente chega ao fim do nosso programa, hoje, né, as pessoas que têm esse interesse de não deixar a nossa história, essa importância que é a proclamação da República para o nosso país e essa representatividade, né? Que dica você deixa como historiador de pontos, até aqui na cidade, que essas pessoas possam visitar ou procurar conhecer, ou mesmo algum livro, de que maneira aproveitar esse feriado, né? Que você pode aproveitar de algumas outras formas, mas existem os curiosos e apaixonados pela história. Boa pergunta bacana demais. Eu sou apaixonado pela cidade. Eu costumo dizer que eu não moro em Fortaleza, eu namoro Fortaleza. É verdade, eu lembrei. E percorrer as ruas da cidade como quem percorre páginas de livros. Só os momentos de citação aí a gente já lembrou, Antônio Salles, e aí a gente foi, né, e vê o quanto a nossa cidade é rica em história. A nossa história, eu adoro passear, meu lugar preferido na cidade é o passeio público. Ali no passeio público foram executados os mártires rebeldes confederados de 1824, Padre Bororó, Pessoa Anta, Carapinima, Dona Bárbara de Alencar, que esteve presa por aqui. O Museu do Ceará também é um passeio pela nossa história, pela causa republicana, pela causa abolicionista. A gente vai, o Ceará, que foi a terra da luz, o berço das liberdades, primeira província do Brasil a abolir a escravatura. Então, o Museu do Ceará, que era antiga, a própria sede do Museu do Ceará é uma peça museológica, não é? Ali foi a sede da Assembleia Provincial. Ao lado está o Palácio da Luz, que foi a sede do Palácio do Governo, onde hoje é a Academia Cearense de Letras. Percorrer a Praça do Boticário Ferreira e saber que ali é o coração da República do Ceará. A Rua Marechal Deodoro, que passa ali de frente ao estádio Presidente Vargas, para a gente lembrar um pouco o proclamador da República. Em Fortaleza, a gente tem muitas referências, a gente gosta muito de reis. Tem a Rua Dom Pedro I, a Rua Dom Pedro II, a do Imperador, a Princesa Isabel. É verdade. Tem o rei da panelada, tem o rei a rainha de não sei onde. A gente é muito dado a essas relações de majestade da monarquia. Verdade. Mas a República está espalhada pelas ruas e pelos lugares de Fortaleza. Então fica a dica, aproveita, não é isso? Evaldo, mais uma vez, é um prazer enorme para mim, para todos nós que fazemos a TV Fortaleza, poder contar com sua participação, com seus ensinamentos, né? E com essa disponibilidade de sempre nos atender e com a proposta de que é sempre levar informação, tá? Obrigada mais uma vez. É uma alegria, uma honra participar mais uma vez do É Direito. Obrigada para você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Hoje a gente teve o prazer de fazer algo diferente, né? Já que se fala desse momento histórico da proclamação da República, foi essa a nossa proposta, porque é direito da gente também saber. E é por isso que eu agradeço mais uma vez a sua companhia e não esquece, a gente tem um encontro marcado toda semana aqui na TV Fortaleza. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.